dia 20 de setembro do ano de 2021, 25ª semana do Tempo Comum, segunda-feira. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson. Aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho que a nossa querida Mãe Igreja nos oferece para o dia de hoje. Meditaremos o evangelista Lucas no seu capítulo 8, versículos 16 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com a vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo o que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, multipliquemos os dons que recebemos de Deus. Quando escutamos a lógica de Jesus, vamos pensar: não tem lógica isso? Se Deus veio nos trazer a justiça, como é que Ele está dizendo que quem tem alguma coisa será dado a mais e quem não tem será tirado até o que tem? Porque o que nós temos são dons e talentos. Essa é a graça que todos nós temos, até quem você pensa que não tem dom nenhum. Aí, o que você pensa não ter, realmente você não vai, porque até o que você imagina ter lhe será tirado. Porque a vida lhe tira, o tempo lhe tira, porque a graça lhe tira. Mas o que você tem, se você usa, se você multiplica, se você faz acontecer, se você não esconde a graça e sim a multiplica, mais graça você terá na vida. Se você tem dons, por favor, não os enterre. Não enterre a graça de Deus que está em você. Não seja como aquele homem que diz: recebi tão pouco. Aí ele foi lá e simplesmente se acomodou. Não seja esse servo mau e preguiçoso. Não seja aquela pessoa que vive a vida reclamando e se escondendo. Aqui não dá para viver uma falsa modéstia, uma falsa humildade, porque a graça que Deus nos dá é na nossa própria indignidade. Nos dá o seu espírito de criatividade. Que beleza as pessoas que estão usando os dons que têm para fazer o bem, para se sobressair até das coisas negativas, das tragédias da vida, porque isso é colocar para fora os dons que têm. Não é escondê-lo, não é retê-lo, não é ficar na mágoa, no ressentimento, no rancor, na tragédia. É superar, é ir para frente e não andar para trás. E você não pode nem se limitar pelos limites. Sou um administrador das pessoas que têm limites físicos e como elas nos surpreendem. Adoro acompanhar, por exemplo, os jogos que acontecem, as Paralimpíadas, para ver como aquelas pessoas que têm alguma deficiência ou passaram por algum momento na vida em que o limite físico lhes constrangeu, mas venceram. Elas fazem muito mais do que nós que temos 2 pernas, 2 braços e ficamos sempre com desculpas. Se você não pode correr, você pode andar. Se você não pode andar depressa, você pode andar devagar. O que você não pode é ficar só em cima da cama, reclamando e lamentando. Não sou como fulano. Agradeça a Deus. É por e para nos levantar, é para usarmos nossos dons. Esta graça de Deus é para tudo isso. É para a gente andar, para a gente
caminhar, para a gente conviver com o outro, para a gente desenvolver os nossos talentos que Deus nos ofereceu. Não podemos parar, estagnar na vida, porque sofremos um baque, porque passamos por uma decepção, porque perdemos aquela pessoa que era tudo para nós. A nossa vida não para, ela continua. E nós não podemos nos entregar às dificuldades que a vida nos coloca. Nós nascemos para sermos vitoriosos. Somos guerreiros da vida e somos vencedores. Quem é tudo para mim é Deus. É claro que a pessoa tem a sua importância. Minha mãe tem a sua importância única na minha vida. Meu pai, meus irmãos, meus familiares, meus amigos. Mas tudo o que aprendemos dessas pessoas mais próximas, por exemplo, nossos pais, foi lutar, foi ir para frente. Eles nos criaram para sermos uma pessoa que não vivesse chorando o resto da vida, mas para que nós enfrentássemos os problemas que surgissem na nossa vida. Nossos pais são exemplos. Imagine uma pessoa que ficou viúva, que perdeu um filho, perdeu uma filha. Eu sei que a dor é grande, mas é preciso, com a graça de Deus, superar, para não enterrarmos os talentos, para trazermos à luz e à graça aquilo que a graça de Deus nos deu. Não sejamos fracos, derrotados para esta vida. Nós somos vencedores em Cristo. Juntamente com Jesus, pela graça, pelo dom da fé, nós iremos vencer todas as batalhas, todas as dificuldades. Que Deus lhe abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.